Olá, Placar Horizonte está no ar para você e a gente chega para falar do empate do Galo contra o CRB. Resultado surpreendente, viu? E foi o Atlético saindo atrás do placar e buscando o empate no segundo tempo. Tem ainda os gols dos outros jogos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Tem os representantes do nosso país nas Olimpíadas no nosso Placar Olímpico. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui. Vem com a gente porque tem muita coisa boa no seu Placar Horizonte dessa segunda-feira. Você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta, naquele canal tradicional, no 30.1, também na Vivo TV, canal 513 e ainda lá na Valinet, canal 159. Espalhe essa novidade para todo lado. E lembrando que temos também o canal no YouTube. Inscreve lá, gente, segue a gente, compartilha, comenta também. youtube.com/Placar Horizonte. E o nosso programa também está ao vivaço no youtube.com/canal TVH. E você também pode interagir conosco, pode aparecer aqui no nosso monitor. Você participa pelo WhatsApp no 971669238. Manda pra gente o que você quer ver aqui no nosso Placar Horizonte. E aproveita e segue a gente também lá no Instagram, @Placar Horizonte. Grande abraço para você que nos acompanha aí nos mais distantes confins desse Brasilzão. E hoje, o clã dos Oliveiras está aqui, começando por ela, a nossa querida Giovana, sempre presente conosco. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada, Elton. Obrigada. É um prazer estar participando aqui mais uma vez. E adorei. Hoje o programa do Ferreira Oliveira. Esse é o clã dos Ferreiras Oliveiras. E ele voltou, o grande Helder Ferreira Oliveira, de Oliveira. De Oliveira. Né? De Oliveira. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, meu querido Aelton, a todos os nossos telespectadores, nossa querida Giovana aqui. O programa hoje começou 100%, uma benção na nossa vida, Aelton. É isso aí. Então vamos com Deus, porque tem muita coisa boa para falar. Vamos começar falando do Atlético, que ficou no empate contra o CRB. Olha. Foi nessa última quarta-feira. Resultado foi surpreendente para vocês? Hein, Giovana? Foi zebra ou é normal? Tá na tela, hein? Olha, zebra eu acho que é demais a gente falar, né? Mas ainda entendendo que é um time da Série B, não vem tão forte assim, pensando na magnitude do Atlético, acabou de ser campeão mineiro deste ano, também vem forte na Série B, tentando, né, na verdade, melhorar na tabela de classificação. Porém, a gente tem que lembrar, né? Copa do Brasil, gente, vale muito dinheiro, vale, além da classificação, uma grana que ajuda demais o time alagoano nesta temporada. Então, querendo ou não, eles vão dar a vida. E o Atlético tinha que ter pensado nisso. Paga 2 folhas do CRB e um brindezinho de 50 mil para cada um, né? Então vale a pena. Aí tá o pênalti. Foi pênalti, Helder? Você achou que foi? Displicência da zaga, do setor defensivo ali da equipe do CRB, mas foi pênalti sim. Agora tem uma observação, pensando no que diz respeito a favoritismo. Sim. Eu acho que quem ganha com favoritismo é apenas casa de aposta. Verdade. Né? Você vê um jogo Atlético e CRB, quem diria que com 5 minutos de jogo, 6 minutos, o CRB abriria 2 gols para cima do Atlético, da defesa do Atlético. E a Giovana falou uma coisa muito importante. Copa do Brasil, além de valer muito dinheiro, nem sempre o melhor elenco ganha. Mas o que está mais ligado no jogo. Olha, tem uma coisa de até sorte, mas o pessoal tá tão assim animado que o Palmeiras foi eliminado contra o CRB. Diante do CRB no Allianz Parque, ainda na época da pandemia, não tinha o estádio, estava vazio, e quem estava no elenco Scarpa, e justamente no ano que o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Pessoal... Então, assim, a galera já tá assim, gente, se a gente for eliminado pro CRB, imagina aí o campeão da Libertadores. O Atlético não vai querer isso não, viu, Giovana? E o CRB também não é um time bobo, não. Não, o Bahia foi lá, não conseguiu ganhar. O Fortaleza foi lá também, não conseguiu ganhar. Né? A Copa do Nordeste foi pra final, quando perdeu por 2-0, venceu por 2-0 e por uma falta de sorte perdeu nas penalidades, por incompetência, podemos dizer assim, perdeu nas penalidades a final da Copa do Nordeste. E esse gol anulado aí, o que vocês acharam? Foi bem anulado, não foi? Foi duvidoso? Ou o Klaus que não gosta do Galo? Qual que é a situação? O VAR hoje em dia ele trabalha muito bem contra times de Minas, isso é fato. Eles trabalham demais, são perfeitos, são milimetricamente perfeitos. E mais uma vez realmente houve toque no braço ali, o que parcialmente deu passe ali a favor do Atlético para fazer o gol, mas tem um detalhe importante, ontem o Atlético mais uma vez pecou pela inoperância do ataque. Concordo. Perderam gols que eu não perdi nos meus melhores momentos do futebol. Eu nem nos meus piores perdi o gol que o Franco perdeu, por exemplo. Sem goleiro, ali, gente, sem goleiro dentro da pequena área, você tem que fazer o gol, não tem conversa não. Até amador faz, pelo amor de Deus.
Mas outra coisa que eu estava conversando lá fora, né, com o Alan, com vocês, com o Lucas, pelo amor de Deus, o Alan Franco não pode ser o último homem lá na frente. E ele fica fazendo essa função de segundo atacante, chegando na área. Ele já complicou no jogo contra o Juventude, porque ele fez a falta no gol que o Hulk fez, aquele gol de fora da área, cobrindo o goleiro. Ele tem prejudicado o Atlético, porque ali não é a função dele. Quem joga ali é o Zarate, a gente sabe disso. Que estava contundido e voltou ontem. Tem que se colocar as peças certas nos lugares certos. Agora, as peças certas também estão errando gols incríveis. Gols incríveis. O Paulinho errou, o Vargas errou, né? E companhia limitada. Senão a gente vai ficar falando o resto do tempo aqui. Falamos aqui no Placar Horizonte de um certo favoritismo para o Atlético. Isso pesa ou, de fato, o Galo tem esse favoritismo e precisa ser protagonista nesse confronto? Hein, Giovana? Com certeza, gente. Nem é questão de só pelo favoritismo, mas a gente tem que lembrar a diferença do elenco do Atlético e do CRB. A todo instante a gente tem que entender isso mais ainda. O Atlético vai decidir o jogo aqui na Arena MRV, é a sua casa. Muito provavelmente o estádio estará lotado, né? A torcida vai estar, querendo ou não, apoiando mais uma vez o Galo, mas a gente tem que pensar em várias circunstâncias para isso. Já é semana que vem, querendo ou não, muito provavelmente não vai ter o Hulk pela situação. Não terá. Muito difícil, assim, realmente ontem, no dia que ele saiu, vai ser constatada uma lesão, aí tem que saber também o nível, o grau dessa lesão. E para ver, né, a janela está aberta, o Atlético ainda tem que também fisgar até nisso. Vai ficar aí com o Eduardo Vargas? Pois é uma questão importante. Ou tem que ir já direto numa contratação, né? Helder, você que está acostumado a fazer várias transmissões, né, de grandes finais, inclusive, pelo Brasil afora, o jogador subiu. Quando ele entrou no campo, o favoritismo para quando o juiz manda começar o jogo, não é isso? Concordo com número, gênero e grau. Eu acho que é o seguinte, é o que eu disse anteriormente. Eu acho que o favoritismo, quem vence, quem ganha com favoritismo é casa de aposta. Dei mole aqui. É casa de aposta. Mas diante da circunstância que o Atlético, igual a Giovana falou muito bem, o Atlético é franco favorito, o Atlético tem a casa cheia, vai ser recorde de público, certamente mais um recorde de público a favor do Atlético. O Atlético, independente de não poder contar com o Hulk, tem o Vargas, que também tem feito boas partidas. É um novo Vargas nessa temporada, é um novo Vargas na equipe do Atlético. Então, no meu ponto de vista, o Atlético é 100% favorito contra o CRB. Mas tem um detalhe importante. O árbitro apitou, quem vai ficar mais concentrado? E sobre a tecla que você bateu a respeito do Otávio, que fica mais avançado, Alan Franco. O Alan Franco fica o pós-avançado. Quando você tem Scarpa, quando você tem o Hulk, quando você tem o Paulinho, quando você tem na lateral esquerda... Um Bernard também, né? Na ponta esquerda, um Bernard. Então isso te dá liberdade de tentar inventar moda. De tentar inventar. Eu, particularmente, eu tentaria a mesma coisa. Fazer o meu nome para cima desses jogadores. E com a ausência do Hulk, aí ele poderia ter, né? Aí poderia ter sido mais bem orientado pelo treinador. Não avance tanto, volta um pouco mais atrás, porque nós não temos o Hulk, o principal que dá apoio lá na frente. Então eu acho que vai mais para essa vibe aí, meu querido. Pois é, então nós temos que saber o que diz o capitão, né? O técnico Gabriel Milito fez uma análise sobre essa partida e também sobre o que ele achava, que seria um confronto fácil. Vamos ver o que o treinador disse. Milito, já caiu mais cabelo aí, fala com a gente. Me gustó la reacción, no me gustó el comienzo del show. Las dos caras que tuvo hoy el equipo, el comienzo, los primeros minutos, y después sí lo que fue el resto del show, donde claramente fuimos superiores y no solamente era merecido el empate, sino que también era justo poder llevarnos la victoria. Ahora quedan 90 minutos en nuestra casa, que no será nada fácil. Sí creemos que es fácil, puede acontecer cosas como hoy en los primeros minutos, y el fútbol te demuestra y te enseña todo el tiempo, hoy a nosotros mismos, pero si uno ve fútbol, que no existe equipo más fuerte que otro, hay que demostrarlo, hay que jugar. Se sos melhor, demuéstralo. Eu acho que ele ouviu o Carlos Cruz, grande comentarista, um dos maiores do Brasil, que sempre participou conosco aqui, que dizia, time bom é que funciona. E ele diz, não existe um time mais forte que o outro. Se funcionar, existe, mas tem que funcionar. E a gente sabe que é assim, né, Helder? Sim. Não tem como fugir daquilo que ele falou. O Atlético tem favoritismo, qualquer equipe do futebol brasileiro gostaria de ter o elenco
que o Atlético tem. O CRB comparado ao Atlético, não existe comparações entre as duas equipes. E tem a frase do filósofo Muricy Ramalho, né? A bola pune. Agora, tomara que os gols perdidos, a displicência no ataque, a inoperância do ataque do Atlético não venha a ser aí uma crucificação dentro de casa diante de um CRB que não é louco de vir jogar aqui aberto contra o Atlético. Isso não vai acontecer. Isso vai jogar por uma bola. E o Atlético já provou que esse ano tem dificuldades de jogar com equipes de menores expressão. Passou aperto contra o Juventude, empatou contra o Juventude e teve outros jogos onde o Atlético era franco favorito e também acabou perdendo pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Então é respeitar o adversário. É respeitar o CRB como se estivesse enfrentando um Flamengo, como se estivesse enfrentando o Cruzeiro, próximo clássico. Ela vai levar esse jogo para isso, porque vale muito dinheiro e aí talvez uma chance de títulos. Ainda uma chance de títulos nessa temporada. Ô, Giovana, e aí, o que você acha dessa fala do Milito? Você sentiu um pouquinho assim que o Galo estava dando um de afogados de novo? Ai, não, eu acho que afogados é demais, assim, na situação, né? Eu acho que o Atlético chegou para esse jogo achando que seria um pouco mais fácil. Você vê o início do jogo da partida de ontem, foi um Atlético um pouco mais reduzido, tentando entender melhor o jogo, porém, os gols no início do jogo, bem assim, né? Foi realmente 6 minutos da partida, já estava 2-0 para o CRB. Com isso, gente, não tem arma, não tem nada que o técnico coloque durante toda a semana, né? Falando, estudando a partida, tudo muda. Chega ali, tudo muda, todas as circunstâncias. Então tem substituições também. Essa semana vai ser muito pesada para o Galo. Vai enfrentar um Criciúma fora de casa, que também é um time bem delicado para se jogar, muito chato, principalmente no Heriberto Russo. O Cruzeiro é a prova vivíssima disso, perdeu assim horrorosamente lá dentro. Foi a pior partida do time. Foi ridículo. Aí vai ter depois no CRB, que precisa, querendo ou não, obrigação é vencer dentro de casa, e um clássico. É isso aí. E o Hulk, que ainda foi substituído no primeiro tempo do jogo contra o CRB, sentiu dores na panturrilha direita, mesmo local onde levou uma pancada no jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético já comunicou que o atacante está fora da partida contra o Criciúma no próximo final de semana pelo Brasileirão. É preocupante a ausência do Hulk, meu querido Helder Ferreira? Preocupa? Perdeu o Matheus Pereira no Cruzeiro meio de campo, por exemplo. Melhor jogador do time. O melhor jogador do time. Então o Hulk, além dele fazer em campo, ele é um líder absoluto. E qualquer um quer jogar para o Hulk. E com o Hulk, ao lado do Hulk. Uma coisa é você jogar ao lado do Hulk, outra coisa é jogar do lado do Vargas. Então, recuperação, esperamos que ele se recupere o quanto antes, né? Que não seja uma coisa tão grave assim, porque não só o Atlético perde o jogador, mas a mídia brasileira, o futebol brasileiro perde. Quando você vai ver um Atlético, Corinthians, por exemplo, você vai ver o Vargas, um bom exemplo. Um Vargas no lugar de um Hulk, poxa, não tem aquele atrativo para muitos que gostam do futebol daquele cara. E aí, não vai ter plaquinha do lá, Hulk me dá sua camisa, faz muita falta, Giovana? Ah, com certeza. Eu acho que falou tudo, né? É como se fosse o Cruzeiro perder o Matheus Pereira, é um jogador que, querendo ou não, ele pode, na última bola, na última chance, conseguir reverter o placar, conseguir colocar o Atlético na frente, conseguir uma classificação. Então, acho que realmente vai ser bem delicado aí essas próximas semanas para o Galo. Pois é. E agora, no nosso momento olímpico, uma notícia muito triste, tá, gente, para o nosso judô brasileiro. Na manhã dessa quinta-feira, a 3 vezes campeã mundial, medalhista olímpica, Mayara Aguiar, se despediu das Olimpíadas de Paris após ser derrotada pela atual campeã mundial, a italiana Alice Belandi. Na outra luta de judô com o Brasil, está na tela inclusive aí, ó. E na outra luta de judô com o brasileiro do dia, né, o Leonardo Gonçalves foi derrotado na categoria 100 quilos, é mais ou menos a minha, hein, pelo Zatar Kostoyev, dos Emirados Árabes, após levar um Vazari. Aí não tem jeito, levou o Vazari, perdeu, tá fora mesmo. Infelizmente, a gente poderia até tá comemorando aqui, porque eu tinha esperança, principalmente nessa prova aí dos 100 quilos. A Maíra, ela merecia, querendo ou não, uma medalha de ouro, né? Ela ainda tem a possibilidade, mas a Maíra merecia muito medalha de ouro. O judô que vem ficando cada vez mais chato de assistir, sendo vencido por faltas ridículas, tanto que ontem mesmo teve o Rafael que merecia medalha de bronze e perdeu uma disputa que foi nível absurdo. E você de casa, está acompanhando as Olimpíadas? Aqui você fica muito bem informado. Mande a sua mensagem para a gente no WhatsApp, no 97166-9238. Breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
E nós estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Você participa conosco pelo WhatsApp no 97166-9238. Mande a sua mensagem pra cá, dê a sua opinião que a gente vai ler tudo aqui, ó. Vamos acompanhar. Ó, o Gilson com o áudio na área. Fala, Gilson! De amigos do Placar Horizonte, é inadmissível um time como o Atlético, sempre nos momentos decisivos, tomar gols no início da partida. Os jogadores do Atlético têm que ter mais atenção, mais compromisso, mais responsabilidade na hora de decidir. Isso pode custar um título importante. Valeu? Ó, Gilson, você viu que teve corneta, hein? É o Salvador Pérez. Mais um áudio. Boa tarde, bancada do PH. O Atlético é o seguinte, essa defesa dele é uma bomba. Não tem xerife nenhum, porque tomar 2 gols, igual eles tomaram ontem do CRB, é brincadeira. Milito, pede zagueiro, chama o Everson de volta. É, rapaz, pessoal, tá na bronca. Agora é texto. Edson Gomes, olha só, flamenguista. Boa tarde, fiquei feliz com a vitória do Flamengo contra o Palmeiras. O Abel Ferreira poupou seus jogadores, mas não funcionou. E o Flamengo, com jogadores poupados, estão na primeira colocação do Brasileirão e com os que foram poupados, mostrando que foram poupados para vencer. E foi isso que aconteceu. Poupou todo mundo, mas aqui não poupou poupados, não. Vicente Paulo, boa tarde a todos. Mais um péssimo jogo do Atlético. Elenco caríssimo, mas o futebol é ridículo. Brincadeira esse time, tá bravo, Vicente Paulo. Ó, nossa amiga Rosa América aí. Boa tarde, Aelton Aleixo, bancada. Será que o Hulk irá ficar fora do clássico? Saudações americanas, Rosa América do bairro São Geraldo. Bem provavelmente que ficará. Ó, João Batista, tá pensativo aqui, ó. Boa tarde. Corinthians e Grêmio estão disputando qual dos dois é mais ruim. Que jogo ordinário! É o João Batista do Mantiqueira. Esse aí foi guerreiro, ter assistido o jogo. Foi duro, viu? Foi bem duro. E vamos seguir com o nosso Placar Horizonte, agora falando do Cruzeirão Cabuloso, porque agora, com o mês de agosto se iniciando, o Cabuloso volta a competir pela Sul-Americana. O time do Ceabrão está preparado para a competição, Elton? Você que acompanha bem de perto ali o Cruzeiro. O time do Cruzeiro, ele vem se preparando. Eu acho que se vencer o jogo contra a equipe do Fortaleza em Cariacica e se manter no 100% de aproveitamento, o Cruzeiro passa a ser o principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Porque o Cruzeiro está focado 100% no Brasileiro. Cada jogo do Cruzeiro, mesmo quando perdeu para o Palmeiras, onde merecia resultados melhores, perdeu para o Flamengo fora de casa, merecia um resultado melhor pelo futebol apresentado. Eu, no meu ponto de vista, vejo que se o Cruzeiro vencer a equipe do Fortaleza, vai ser o principal candidato ao título pela competição que tem. É o Campeonato Brasileiro. Cada jogo para o Cruzeiro tem sido uma grande final e se você tem observado isso ao longo durante o jogo. Outra coisa também, o Cruzeiro está sabendo, com o Fernando Seabra, nós temos que dar mãos à palmatória, inclusive eu sou um desses que tem que dar mãos a palmatórias. O time do Fernando Seabra está sabendo sofrer dentro de campo. Quando toma o gol, início do jogo, não se desespera. E quando faz o primeiro gol, não muda a postura, mantém a postura. O time aguerrido sempre ao ataque, tentando, é até um pouco arriscado, manter uma linha de ataque contínua num jogo contra o Palmeiras, contra o Flamengo, por exemplo, mas o Cruzeiro, pela forma que está jogando, está me deixando esperançoso e a nação azul celeste também. Se o Arthur Moraes escutar você falando que o Seabra tá bom, eu vai ficar bravo. Arthur é um corneto. E aí, Giovana, tá preparado para o Brasileirão? Ah, com certeza. Acho que o jogo contra o Fortaleza vai ser mais uma daquelas partidas bem complicadas do Cruzeiro, né? Em um gramado que não tá tão bom, como já falaram já um pouco que o estádio do Cariacica, o gramado não tá nada legal, então assim, o Cruzeiro vai ter essa complicação com o gramado contra um Fortaleza que é candidato direto ali pela ponta da tabela também, um time muito bom, a gente sabe muito bem esse trabalho que o Vojvoda vem realizando com a equipe cearense, mas o Fernando Seabra sabe das suas qualidades, dos seus pontos e principalmente o Cruzeiro vem tendo essa semana aqui de folga que precisava muito, porque era um jogo em sequência do outro.
agora tem essa semana de descanso, então será de extrema importância para este confronto então no Espírito Santo. E pode aí até mesmo tentar contar, né, com o Wallace, que vai estar um pouco mais preparado para ganhar mais minutagem também, outros aliados aí, porque a gente viu no jogo contra o Botafogo quanto essa equipe está realmente querendo, e acho que nem apenas no Campeonato Brasileiro, mas na Sul-Americana também o Cruzeiro vai entrar para conquistar esses 2 títulos. Ô Helder, a agendinha do Cruzeiro tá top, a você telespectador também. Até esse jogo contra o Boca Juniors, né, pela Sul-Americana, o Cruzeiro vai enfrentar o Fortaleza e o Atlético, que é o clássico, né, pelas próximas rodadas do Brasileirão. São desafios para dar uma encorpada mesmo no Cruzeiro, ou se perder, ou um ou outro, principalmente o clássico, desmotiva o time. O clássico é um campeonato à parte, sempre foi. Nem sempre quem está melhor vence, assim vice-versa. A sequência do Cruzeiro dentro dessa temporada, os próximos jogos principalmente, eu pouparia alguns jogadores contra o Fortaleza, principalmente o Matheus Pereira, que ele já tem 2 cartões amarelos, e perdeu o Matheus Pereira, por exemplo, o Matheus Pereira ou o William, que também tem 2 cartões. Exatamente. E João Marcelo também. João Marcelo. Perder peças fundamentais, que são João Marcelo, o William, principalmente o Matheus Pereira, para um clássico, eu acho que um elenco que o Cruzeiro tem, dá para colocar alguém ali no lugar, mexer um pouquinho. Agora, contra a equipe do Boca Juniors, gente, é um sonho, assim, realizado depois de uma tempestade que a nação cruzeirense viveu. Ver um Cruzeiro e Boca Juniors valendo vaga em classificação em Copa Sul-Americana, e eu vou arriscar, quem passar desse confronto, pelas equipes que estão presentes na competição, eu garanto que é finalista. Eu garanto, o cravo aqui que é finalista da competição. Quem passar de Boca Juniors e Cruzeiro vai para a final, e eu torço muito que seja o Cruzeiro. Então, eu dava uma poupada pela sequência de jogos que tem, importantes, eu dava uma poupada no Cruzeiro contra o Fortaleza. Daria a titularidade ali para o Alisson, por exemplo, deixaria o Matheus Henrique, o Mateuzinho, no lugar do Matheus Pereira. Sim. Arrumava um esquema com o próprio Lucas Silva, que gosta do futebol do Lucas Silva. Eu acho que no Fortaleza eu mexeria alguma coisa. Giovano, deixa o coração do cruzeirense mais tranquilo agora, porque o Helder falou 2 coisas que deixam o torcedor de uma certa forma preocupado. Eu lembro muito bem da frase do "é finalista", deu problema. E depois ele falou assim: quem tá pior acaba ganhando o clássico. E quem tá pior hoje é o Galo. O torcedor celeste está preocupado mesmo com a situação. O Cruzeiro está tranquilo, não vai perder o clássico, está concentrado e tem hoje um controle mental maior para ir para esse jogo. Eu acho que, querendo ou não, clássico é clássico. Não tem nem como você falar, o melhor vai ganhar, o pior vai vencer. Não tem isso. O clássico é clássico, a mentalidade que importa ali naquele momento. Eu lembro muito bem do 3º jogo na Arena MRV, depois do Atlético ter perdido os 2 primeiros, o quanto os jogadores entraram naquela partida querendo, assim, pela obrigação de vencer o jogo, e venceram por 3-0 na partida do turno no Campeonato Brasileiro de uma forma, assim, avassaladora. Então agora o Cruzeiro vai precisar de ter essa mesma mentalidade de entrar como foi a Gabi hoje no vôlei, a Thaísa também, falaram assim, a gente entrou com ódio no jogo. E é isso, tem que entrar com ódio, na força da raiva, para conseguir vencer e vencer bem dentro do Mineirão. Mas assim, eu penso que é realmente uma situação bem complicada nessas próximas semanas, mas o Boca não é aquele Boca que a gente pensa que é um time difícil, não. O Boca tá fraco, a questão realmente, jogar na Bombonera vai ser um jogo mais complicado para o Seabra, mas nessa missão toda impossível não, viu? Pois é. E agora vamos com o nosso placar olímpico para saber sobre como foi a partida de vôlei feminino, né, da seleção brasileira na manhã desta quinta-feira. E quem traz as notícias para a gente é a grande, é a sensacional, é o fenômeno da comunicação esportiva, Sara Zeferino. Fala Elton, Giovana, Helder, todo mundo que está acompanhando o nosso Placar Horizonte. Primeiro, vou dar uns bastidores aqui. Agora a redação está mais tranquila, mas há poucos minutos, Rebeca Andrade estava fazendo a prova dela e aí todo mundo gritou comemorando que Rebeca Andrade cravou na aterrissagem dela, né? Eu não sei falar os termos técnicos, né? Ninguém aqui sabe, mas a gente torce com certeza e muito para a Rebeca Andrade, que está aí na final do individual geral da ginástica artística. Daqui a pouquinho eu vou trazer todas as notícias sobre essas provas, né? Porque ainda está em andamento, a gente vai acompanhar aí as notas. Daqui a pouquinho também sai a nota da Rebeca Andrade.
que disputa, claro, o ouro com a extraterrestre Simone Biles, que é favoritaça nesse individual geral. Mas a gente vai acompanhar. Por enquanto, vamos falar de vôlei feminino. Aí, ó, teve até comemoração aqui na redação. Acredito que a nota foi excelente. Daqui a pouco eu confiro e trago as informações aí para vocês. Mas falando de vôlei, finalmente a gente venceu o Japão. Não é pedra no sapato no vôlei, viu? Um jogo que costuma ser entre Brasil e Japão 3-2. Mas hoje foi tranquilo, 3-0. As parciais aí de 25-20, 25-17 e no último 25-18 para a nossa seleção brasileira, que foi um presente aí para o técnico José Roberto Guimarães, que fez aniversário ontem. Então ganhou um belo presente aí, mas para ser melhor ainda, uma medalhinha de ouro para o José Roberto Guimarães não cai mal não, viu? Ele merece e precisa muito dessa premiação aí, desse pódio, né, no pódio mais alto aí das Olimpíadas. Mas falando sobre esse jogo, o destaque foi a nossa capitã Gabriela Guimarães. A Gabi fez 17 pontos, dominou a partida, mas o Brasil coletivamente foi muito bem, fez uma baita partida. E eu reforço aqui, esse 3-0 contra o Japão é um caso à parte, porque nos últimos confrontos tem sido 3-2. Então, nas minhas contas aqui, nessas Olimpíadas, Brasil contra Japão, acho que tá 25-2 para o Japão, mas a gente segue aí lutando nesses Jogos Olímpicos. Inclusive, a seleção já está classificada para as quartas de final, mas ainda tem mais um jogo pela fase de grupos do vôlei feminino, que vai ser contra Polônia, pegando a data que vai ser no domingo, próximo domingo, às 16 horas, às 4 da tarde, horário de Brasília. E, por enquanto, temos 2 jogos e 2 vitórias, ambas com 3-0. Agora, mudando de esporte, vamos falar do futebol feminino. Porque ontem, infelizmente, o Brasil perdeu para a Espanha, né? 2-0 para as espanholas. E a gente ficou naquela tensão para saber se iríamos nos classificar para a próxima fase das Olimpíadas ou não. Felizmente ou infelizmente, tivemos uma classificação culposa, digamos assim, né? Quando não há intenção de se classificar, mas a seleção feminina de futebol está na próxima fase das Olimpíadas, nas quartas de final. Vai enfrentar a França, enfrenta as donas da casa já no próximo sábado. O jogo está marcado para as 16 horas, às 4 da tarde. Então marca aí na sua agenda, futebol feminino, próximo sábado, 4 da tarde. A seleção brasileira foi uma das melhores terceiras colocadas e como terceiro no grupo C, vai enfrentar a França, que foi a primeira no grupo A. É um jogo difícil, é pedreira, o Brasil não está jogando bem. E lembrando que para esse jogo contra a França não teremos a Rainha Marta, porque foi expulsa no jogo de ontem contra a Espanha. Então, vamos torcer, sem muito otimismo, sendo sincero aqui com vocês, mas vamos torcer aí para a gente ir avançando pouco a pouco e, quem sabe, conquistar uma medalha no futebol feminino nas Olimpíadas de Paris. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu tô de volta, um olho no peixe e outro no gato, nas meninas aqui na ginástica artística. É isso aí, très bien, Sarin. Obrigado pelas informações sobre as Olimpíadas de Paris. E ainda falando sobre o futebol feminino nesses Jogos Olímpicos, o cenário é preocupante, Giovana. Ou dá para ganhar das francesas? Nossa, sua risada já disse tudo. Ai, Deus que me perdoe, mas assim, se ganhar da França, gente, podem comemorar, pode fazer festa. As francesas, além de jogar em casa nos últimos jogos contra o Brasil, venceram em todas as partidas. E a seleção brasileira, você assiste os jogos, parece que o time não treina, não tem meio campo, não tem criação, as jogadoras parecem que ficam naquela eterna panelinha de nosso orgulho, a gente fez muito. Gente, acho que já acabou já desse coitadismo que a gente sempre fica mantendo no futebol feminino. Já acabou isso, já principalmente para a seleção brasileira. A gente sabe do potencial, a gente sabe das atletas que tem ali. A expulsão ontem da Marta foi ridícula. A gente vê grandes canais falando, força, rainha. Gente, ela merecia a expulsão, foi ridícula a postura da seleção brasileira ontem, foi ridículo. A gente sabia já que ia perder o jogo contra a Espanha. É muito complicado, são as atuais campeãs mundiais, mas assim,
não tem desculpa nenhuma para expulsão, para aquele jogo pífio de ontem. Parabenizar a Lorena porque jogou machucada no gol e mesmo assim fez um milagre e conseguiu apenas 2-0. Pois é, e no próximo bloco a gente vai falar sobre muito futebol ainda, beleza? Participe com a gente pelo WhatsApp no 971669238. Breve intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Agora nós vamos ler algumas participações aqui na tela. Ó, o Devon Machado, boa tarde, turma do PH. O time do Galo perde muitos gols. Isto é falta de fundamento? Abraços. Devon e Dudu. E ele fala com a autoridade que sabe tudo de bola, meu amigo Devon. Dudu também é fenômeno, viu? Nelson, boa tarde, bancada. Nelson de Sabará, saudações celeste. Ontem quase que os atleticanos abortaram. Esse time querendo ser campeão? Nelson, você tá bravo, hein? Vamos lá. Davi Batista, sou cruzeirense. Boa tarde, Placar. Programa top. O Galo perde gol demais. É difícil. Mora em Mogi Guaçu. Um abraço a todos aí. Abraço pro senhor também. É isso aí, são as mensagens por enquanto, daqui a pouco terão outras. E agora nós vamos falar da Copa do Brasil, porque ontem nós tivemos mais jogos das oitavas de final da competição. O Atlético Paranaense e Flamengo abriram boa vantagem, enquanto tivemos empate dos jogos entre Corinthians e Grêmio e entre Atlético Goianiense e Vasco, que está na tela para todo mundo conferir. E aí, gente, o que vocês acharam da rodada? Golaço, hein? O placar surpreendente, teoricamente, foi aquele do Flamengo contra o Palmeiras, onde o Palmeiras não jogou bola. É verdade. E esse gol aí é um gol que o Palmeiras não costuma tomar, tá, gente? O pessoal entrar tabelando no meio da zaga. Exatamente. A displicência terrível ali desse meio de campo. E estão falando, Abel Ferreira tá balançado, não sei aonde. Não tá não. Não tá não. Eu acho mais uma postura. Eu acho que a questão do Palmeiras mais é a Copa Libertadores, que entra na mente também dos jogadores. Eles não querem se machucar para perder a oportunidade de chegar aí num mas o Palmeiras já vem de algumas partidas já caindo, né, de produção. Algo do Veguete. O Atlético Goianiense é muito complicado, que é um time que começa a jogar bem e depois, no final, leva gol. Foi agora contra o Vasco, contra as partidas, a mesma coisa. Esse Corinthians e Grêmio deve ter sido triste de ver. O empate do Corinthians e Grêmio. Senhora. Ali, o Raniel deveria ter sido expulso, galera, olha só. Com certeza. Dá uma olhada. Isso ali não tem nem que provar. É igual o Fagner, né? árbitro. Mais ou menos igual o Fagner gosta de fazer durante os jogos, né? Mas ele foi expulso nesse lance. E foi pro VAR. Foi pro VAR. Mas o juiz teve que ir lá no VAR olhar. Quase mata o jogador lá, é brincadeira. Na frente dele né? ter que ir pro VAR é brincadeira. E também usar o cotovelo não pode, né, gente? Pode. Tá na regra, não pode, tá na regra. Foi displicente. E a violência? Né? E violência a gente condena de qualquer forma. Sim. E vamos ver então como estão os confrontos da fase de mata-mata da Copa do Brasil. E tá aqui na tela, vamos lá. Tá me avisando aqui que vai ter o jogo do Fluminense. Hoje é o único jogo, né? Juventude e Fluminense. E aí, passa quem? Fluminense. Mesmo diante da circunstância, claro que como eu disse anteriormente, por favoritismo, não entra em campo. Favoritismo não entra. Apitou o árbitro, acabou. Mas, pelo que tem o Fluminense na temporada, que disputa aí, para disputar alguma coisa, é a Copa do Brasil. Então, para mim, o Fluminense passa. Por toda a circunstância que vive o Fluminense. Eu acho que o Juventude, que apresentou contra o Cruzeiro, não tem carro, não tem porco pequeno que vai sujar água, não. A saída do Roger prejudicou o Juventude, Giovana? Com certeza, mas o Jair Ventura também é um técnico de altura, né? Ele estava fazendo um trabalho até que bom no Atlético Goianiense, fez um bom campeonato goiano. Eu acho que para equipes pequenas, medianas, ele é um bom técnico. E o Juventude, querendo ou não, tem um bom elenco, é bem estruturado, é um time, uma organização bem organizado. Eu acho que vai dar uma tranqueira pro Fluminense. Eu não acho que o Fluminense passa fácil assim, não. Pelo contrário, eu acho que até, neste momento, eu apostaria até no Juventude. Tá certo. E no jogo entre Corinthians e Grêmio, teve uma cena lamentável, desprezível, desumana de um torcedor corintiano, usando assim, gente, uma tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul para provocar os gremistas. A gente confere aqui na tela as imagens, que são lamentáveis. Dá né? para ver Mas, direitinho gente, o rosto dos dois. Pelo amor de Deus, que absurdo.
É assim, a gente vê atos racistas, a gente vê um tipo de cena dessa aí, para amor de Deus, gente, isso aí não dá nem para se comentar. Até para achar um adjetivo para uma ação dessa é difícil. É desumano. Né? É lamentável. Isso não cabe. Né? Você usar de uma tragédia tão grande. Uma dor, né? Igual nós tivemos de um jogador aqui em Minas Gerais uma vez, falando a questão de Brumadinho também, a gente lembra muito bem. Sim. Né? Thiago Neves. Né? Vergonhoso. Sim. Vergonhoso. E agora vamos seguir com o nosso Placar Horizonte, porque ontem foi a estreia do Endrick no Real Madrid e ele foi elogiado pelo técnico Carlo Ancelotti, que disse que o garoto brasileiro tem algo especial. Temos boas expectativas com relação ao Endrick lá no Real Madrid, ou é? Com certeza. É um jogador das safras que ainda existem no futebol. É um jogador que faz a diferença, vai fazer a diferença. Talvez mais um que vai levantar posteriormente aí como o melhor jogador do mundo. Mostrou isso aqui no Palmeiras, mostra na seleção brasileira. Infelizmente a seleção brasileira não é o que nós esperávamos que fosse, mas o Endrick, ele passa batido nisso aí. Força para ele, parabéns pela estreia e vamos ver muita coisa boa desse Endrick aí, o Ailton. O Endo é fenômeno, Giovana? Ah, com certeza. Isso não tem nem discussão, né? O Endrick é um jogador muito fora da curva de tudo que ele apresentou desde as categorias de base, quando ainda era do São Paulo até chegar no Palmeiras. A academia de futebol do Palmeiras é muito boa, né? E tem aí outras joias que também estão para surgir também, como o caso do Estevão, que foi já vendido para o Chelsea. A questão né, eles conseguirem achar o seu local mesmo nessas grandes equipes da Europa, porque a gente sabe muito bem, até o próprio Vinícius Júnior demorou bastante para conseguir entrar na equipe principal do Real Madrid, foi nas equipes B, né, do Real, então acho que vai ser a mesma questão do Endrick também, de entender o seu local para aí sim conseguir integrar. Beleza. E hoje tivemos mais uma medalha, né, para o nosso país, né, para o nosso grande Brasil. O Caio Bonfim conquistou a prata na marcha atlética masculina. A conquista inédita da prata olímpica para o nosso país veio na prova de 20 quilômetros dos Jogos de Paris, que é a 4ª edição das Olimpíadas em que o Caio compete. Ainda bem que veio essa medalha. E agora, seguindo também no nosso giro olímpico, nesta quinta-feira, o brasileiro Hugo Calderão avançou para o torneio de tênis de mesa das Olimpíadas de Paris. É a primeira vez que um brasileiro vai aí alcançando uma semifinal olímpica na modalidade. E agora o Hugo Calderão aguarda o vencedor do confronto entre o sueco Truls Moregard e o egípcio Omar Assar para saber quem vai enfrentar na próxima fase, que será disputada nesta quinta-feira. E você pode participar conosco também. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp no 971669238. Breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. E nós estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Você participa conosco no WhatsApp, no 971669238. Mande a sua mensagem que a gente está esperando aqui, ó, no monitor. João Batista tá sério. A seleção feminina não mereceu se classificar. Se viesse embora hoje, seria melhor. Vai passar vergonha sábado. KKKK. É o João Batista do Mantiqueira. Pior que tem uma tendência, viu? Mas tudo bem. Osmar Maia. Osmar, não podia faltar, não. Boa tarde. Mesmo com as contratações, eu ainda acho o elenco do Atlético um pouco melhor que o elenco do Cruzeiro, na minha opinião. Ele está certo, é a opinião dele. Aqui o Osmar do Nova Granada. Bem, ao Gildásio. Boa tarde, galera. Eu sou fã desse programa e meu Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil. Gildásio de Mucurinho, Teófilo Otoni. Bacana, hein? Bacana. Bem, você quer mandar um abraço aí, Nélder? Para o meu pai, que está lá no Metropolitano, curtindo a nossa transmissão aqui, a programação. Também meu sogro, grande Dom Ivan. E o nosso amigo Zaqueu, a sua esposa Marisete e seu filho Rafael. Obrigado. Deus abençoe a todos. E para a equipe técnica mais técnica da televisão brasileira que está aqui conosco, está rolando a final do individual geral de ginástica artística feminina. E a Sara Zeferino, garota prodígio, vai trazer as informações para a gente sobre como está a disputa, porque temos representantes brasileiras nessa linha. Conta aí para a gente.
Ailton, tô de volta. Prometi que ia trazer as atualizações aí sobre a final do individual geral da ginástica artística feminina e aqui estou para trazer as informações aí sobre essa disputa. Bom, Rebeca Andrade e Simone Biles já realizaram aí a prova do salto. A Rebeca Andrade, como eu disse aqui anteriormente, fez uma bela prova, né? Todo mundo comemorou aqui, ela cravou na saída e recebeu excelentes 15.100. Foi uma excelente nota, a mesma que ela recebeu na prova do geral, né, por equipes. Então, a gente já tinha expectativa alta em relação a Rebeca Andrade para esta prova. Parecia estar tudo bem, todo mundo comemorando, só que aí veio ela, a extraterrestre Simone Biles. Teve uma nota de 15.766 e, portanto, está em primeiro lugar aí nessa disputa do individual geral da ginástica artística. Lembrando, o salto foi ainda a primeira prova, né, desse evento que acontece agora à tarde, para o nosso horário aqui do Brasil. E lá na França está percorrendo aí ainda, né? Então, a Rebeca Andrade ainda vai disputar mais prova. A Flávia também está nessa disputa dessa quinta-feira. E a gente segue acompanhando. Amanhã a gente vai trazer todas as informações certinhas aqui. Mas a Rebeca Andrade, nesse momento, está atrás apenas da Simone Biles. Já era dentro da nossa expectativa, né? A norte-americana dominando a disputa porque tem esse favoritismo. Lembrando que a Biles não disputou em Tóquio 2021 por conta aí da saúde mental, né? Ela resolveu se ausentar dos últimos Jogos Olímpicos para cuidar da saúde mental, mas volta a Paris 2024 e volta forte como nunca, porque é favoritaça a levar a medalha de ouro, já levou na disputa por equipes, né? Na disputa geral por equipes da ginástica artística. Mas a Rebeca está fazendo o que a gente espera dela também, né? Disputando ainda com Simone Biles, quem sabe um primeiro lugar, quem sabe uma medalha de ouro ali para a nossa Rebeca Andrade, mas claro que faz de forma mágica, sim, a prata também para o nosso país. A gente segue acompanhando. Daqui a pouquinho tem a disputa nas barras assimétricas e a gente vai seguir aqui também, o pessoal na redação, tá todo mundo ligado nas transmissões para saber aí como o time Brasil vai se sair nessa prova da ginástica artística. Eu vou ficando por aqui, amanhã temos mais novidades, claro, do nosso time Brasil nessas Olimpíadas de Paris 2024 e hoje a gente está mais feliz celebrando uma medalha de prata aí, né, do Caio Bonfim, como você bem trouxe no nosso programa, Ailton, que conquistou pela primeira vez, né, uma medalha inédita na marcha atlética para o Brasil, um esporte que é muito difícil, porque você tem que correr sempre aí com um pé em contato com o chão, né? Quando a gente corre, vale até reparar isso, quando a gente corre, está sempre, pelo menos em algum momento do movimento, tá os dois pés fora do chão. Na marcha atlética tem que estar, pelo menos em algum momento ali, sempre tem que estar o pé com contato com o chão. Então é uma prova de extrema e alta dificuldade, mas Caio Bonfim conquistou aí essa medalha inédita para o nosso país. Um abraço para vocês e até a próxima. Abração, Sarinha, muito obrigado pelas informações. E também na manhã dessa quinta-feira tivemos o Brasil no vôlei de praia. Só que, infelizmente, a dupla formada por André e George sofreu a segunda derrota nos Jogos Olímpicos. Eles perderam para os americanos Parten e Bennett por 2-1. Agora os brasileiros aguardam os resultados de outros jogos para saber se o destino no torneio vai ficar, né, entre os dois melhores ou terceiros e seguem direto para as oitavas de final. E se estiverem entre os 4 piores, terceiros jogarão uma repescagem no sábado para tentar vagas nas oitavas. Expectativa para a gente recuperar nesse vôlei de praia? Eu também tinha muita esperança que eles fossem entrar nas classificações e que ganhassem medalhas, viu? É porque Giovana? são 4 duplas, né? 2 de mulheres, 2 de homens. A outra de homens já conseguiu, já tá indo muito bem, as das mulheres também. Mas a gente é o país da areia, relaxa, vai dar tudo certo. Tá em casa. E a expectativa para a gente classificar? Com certeza. Como disse aqui nossa Giovana, são modalidades que nós temos tradição, né? Vôlei de praia, vôlei de quadra, enfim, eu gosto muito até dessa modalidade. É uma grande tradição que nós temos.
E nessa quinta-feira também sofremos uma derrota, eu não gosto de falar nisso, mas dessa vez foi no handebol feminino. A seleção brasileira perdeu para a Holanda por 31-24 e volta a entrar em quadra no próximo sábado contra a Angola. E tem que vencer para sonhar com uma vaga nas quartas de final dos Jogos Olímpicos. E ainda assim tem que secar outras seleções. Eu acho que é a pior parte, você tem que secar, você tem que contar com os outros, igual foi com a seleção brasileira de futebol, né, Giovana e Helder? Com certeza, mas vai dar certo. A gente tem essa. O brasileiro gosta, né, de secar. A gente consegue, vai dar tudo certo. Essa pressão psicológica, né? Estamos acostumados com essas pressões, é assim mesmo. Nós vamos ter que imitar os atleticanos lá. Eu acredito, para ver se dá certo. Ô, Giovana, obrigado pela sua presença mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço pela participação. Até breve. É isso aí. Ô, grande Helder. Obrigadão, meu irmão. Volte sempre. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Giovana, prazer imenso te conhecer. Ferreira Oliveira, Ferreira de Oliveira. Os Ferreiras de Oliveira vão dominar o mundo. Beijo. O clã chegou aí. E você de casa, muito obrigado por estar conosco até agora. Obrigadão mesmo. 19 horas tem reprise. E amanhã, 13 horas, 1 da tarde, tem o seu Placar Horizonte ao vivaço. Grande abraço a todos. Deus os abençoe.